E hoje eu quero pregar exatamente sobre criança. Enquanto as crianças estão lá na outra sala recebendo uma ministração especial na linguagem delas, eu vou então ministrar sobre vocês a questão de ser como uma criança, né? É bem possível que já apareceu ali na tela que ser como uma criança é que te leva para o céu. Amém? Ser como criança que te leva para o céu. E eu vou agora ministrar sobre isso, né? Eu quero começar dizendo que ser como uma criança é passaporte para o céu. Amém. Eu não sou muito de pedir, mas fala assim, meu passaporte. Meu passaporte. Aleluia. Porque a melhor coisa que você pode ter na vida é quando você chegar no final da tua vida, você ter certeza da tua salvação. Que a vida não acaba aqui na terra. Ela começou fora da terra e vai voltar a continuar fora da terra. E Deus falou que existem dois caminhos, não existem três, existem dois. Um caminho leva para a salvação e para a vida eterna. E o outro caminho leva para a perdição e para um lago chamado lago de fogo e enxofre. Foi isso que Jesus disse. Jesus não disse nem mais, nem menos. Ele disse exatamente assim. Então, Jesus sempre tinha uma maneira, ele usava uma forma muito peculiar para revelar as sublimes e mais simples verdades do Evangelho. Ele sempre fazia isso de maneira ilustrativa. Ele falava, nos ensinando sobre pássaros, sobre árvores, sobre semente, falou sobre fruto, e também usou as crianças. Certa vez ele ilustrou a vida cristã usando o comportamento de uma criança. Está registrado em Mateus 18, verso 3. Jesus disse assim: portanto, aquele que se humilhar, nós acabamos de cantar aí, né? Aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Então quem quer ser o maior no reino dos céus? É aquele que se humilha como uma criança. Ou seja, a criança, ela tem a pureza e a inocência. Estão pegando? Então Deus quer que você se abasteça robustamente com pureza e inocência. E eu vou trazer um outro texto que está em Lucas, capítulo 18, verso 17. Na versão NVI, eu uso um pouco essa versão, mas resolvi usar aqui agora, e dizer, digo a verdade. Ou, para quem é mais antigo e gosta da Bíblia mais antiga, em verdade vos digo, que é a mesma coisa. Quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Prestou atenção? Jesus foi taxativo aqui, nunca entrará nele. Então você precisa fazer como a música ensinou. Ao tempo da inocência eu quero voltar. Estão entendendo? Eu preciso ter um coração inocente, um coração simplista, um coração amoroso, um coração simplificado, longe da soberba, longe do orgulho, para que eu possa então receber e entrar no reino dos céus. Jesus aqui foi muito direto. Aliás, Jesus nunca cortava a volta, Jesus nunca falava nada para agradar as pessoas. Jesus era certo, falava de maneira correta, direta e objetiva. Jesus nunca falou, eu vou falar mais macio porque eu tenho que amolecer o coração de alguém. Jesus nunca fez isso, né? Jesus sempre era direto, claro, falava de maneira transparente. Ele avisou de que a entrada no reino dos céus está diretamente ligada ao coração de uma criança. Então você tem que ter um coração como o de uma criança, puro, verdadeiro, honesto. Se ser como criança é a principal condição para entrarmos então no reino dos céus,
Vejamos o que Jesus quer nos ensinar quando nos manda ser como crianças. A primeira coisa que Deus falou forte ao meu coração quando eu estava preparando essa mensagem é que a criança não é dominada por ambições. É verdade. Mateus 18, verso 1 vai dizer assim: naquela hora aproximaram-se de Jesus os discípulos perguntando: quem é porventura o maior no reino dos céus? Estavam em volta de Jesus os discípulos. Aqueles homens andavam com Jesus durante dias e meses. Aprendiam com Jesus a ter uma vida simples, a amarem o próximo e a Deus. Porém, alguns dos discípulos estavam preocupados com promoções e com posições e com autoridade dentro do reino de Cristo. Aí Jesus falou: vocês estão enganados. Não é assim que funciona comigo. No meu reino não é assim. No meu reino é um reino onde não existem posições, existe humildade e coração puro. Os discípulos perguntaram para ele, lembra? Eu coloquei o texto ali: quem é maior no reino dos céus? Quantas pessoas estão preocupadas com isso? Quando terei um cargo de posição? Quando eu serei prefeito, deputado, senador? Quando eu serei um ministro do STF? No mundo espiritual isso não tem valor algum. Porque essa pergunta feita a Jesus pelos discípulos que estavam andando com ele demonstra que alguns discípulos estavam seguindo Jesus por interesse em promoção pessoal. Quantas pessoas estão na igreja atrás de promoção pessoal? Atrás de apoio político, interesse de levar alguma vantagem. Quantos que estão na igreja atrás de conquista, de sucesso, posições importantes? Essa pergunta também revela a Jesus e serve como exemplo para nós que a motivação de alguns discípulos para servir Jesus estava errada. A motivação não pode ser a autoridade. Você não pode estar aqui na igreja atrás de um cargo. Você tem que estar aqui na igreja para servir a Deus. Se eventualmente Deus lhe outorgar um cargo, você agradece a Ele. Porque não é o cargo que vai te levar para o céu. O que vai te levar para o céu é a sua humildade, é a sua fé, é o seu comprometimento com Deus. É você estabelecer a verdade de Deus dentro do teu coração. A ambição é o sentimento que move milhões e milhões de pessoas. Na internet, então, todo dia você entra na internet, inclusive no meio dos crentes aparece alguém: venha que eu vou te dar uma fórmula secreta para você ficar rico. Venha que eu vou te dar uma fórmula para você vencer todos os problemas da tua vida. Está cheio disso na internet. E está cheio de gente atrás disso. Inclusive, dentro das igrejas. Inclusive, e é o pior, usando o nome de Deus em vão. Então, meus amados, a ambição é um sentimento humano que faz a pessoa nunca se contentar com o que ganha e a viver eternamente insatisfeita. Nunca está suficiente, nunca está bom. Ela está sempre querendo mais e mais e mais e mais e mais. A ambição é o sentimento que faz o homem esquecer que ele nada trouxe para esse mundo. Chegou aqui nu. Deus te mandou nu aqui para o mundo. Você não tinha nada. E nada vai levar dele quando você morrer. A roupa que eles vestiram em você vai apodrecer lá no caixão. O caixão também vai. E qualquer coisa que você colocar lá também vai se perder. No Éden, foi a ambição que destruiu o homem e o fez pecar contra Deus. A ambição faz as pessoas e até os anjos a quererem ser maior que Deus. Foi assim com Satanás. A Bíblia diz que achou-se no coração de Satanás o desejo de ser igual a Deus.
Ele ambicionou ser igual a Deus. Muitas pessoas hoje estão vendo o reino de Deus como aqueles discípulos também viram. Esses discípulos estavam com uma visão carnal do reino de Deus. Estavam preocupados com hierarquias, posições e vantagens pessoais. Que vantagem eu vou levar de continuar sendo discípulo de Jesus? O reino de Deus não é assim. O reino de Deus é simples. Por isso que as crianças não têm ambições. Uma outra coisa que Deus me ensinou ao preparar essa mensagem é que a criança não tem preconceitos. Marcos 10:15 vai dizer assim: em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. O evangelista faz questão de dizer, de maneira nenhuma. Então será impossível mesmo entrar. Peguei outro evangelista. Então muitas pessoas impõem suas ideias sobre Deus, suas crenças, seus pensamentos, o que as impede de ter uma experiência maior com Ele. Deus não vai se formatar ao seu entendimento. Não é assim. É você que tem que pedir a Ele para Ele se revelar a você, e você que tem que se render aos pés dEle. É o inverso. E muita gente fica esperando Deus se apresentar para ele da forma como Ele quer que Deus se apresente. Em um pré-conceito. Eu vou criar um conceito e Deus tem que se aparecer para mim assim. Não vai acontecer isso. Então, meus irmãos, a criança acredita naquilo que dizemos a ela. Sem preconceito, sem imposição. Para sermos abençoados por Deus, precisamos ter a mente de Cristo. E a mente de Cristo é uma mente sem preconceito. Jesus atendeu todos, publicanos, prostitutas, pobres, ricos, da mesma maneira. Jesus não foi maleável com ninguém, nem foi duro com ninguém, ele foi firme. Vá e não peques mais. Vai e mude de vida. Vai, seja transformado pelo poder da minha palavra. Mas vá e seja uma nova pessoa. É assim que Jesus fez o tempo todo. Veja bem, Zaqueu, que não é o nosso Zaqueu aqui, né? Não é o Iscariotes, é o outro Zaqueu da Bíblia. Ele teve a vida mudada. Porque ele foi até Jesus sem qualquer preconceito. Ele não saiu para ir a Jesus falando assim, será que ele vai me receber? Porque eu sou um publicano, eu fico cobrando imposto. Ele não falou nada, ele foi. Ele se desnudou do preconceito e falou, eu vou lá. Eu imagino que ele ia falar, seja o que Deus quiser, mas eu vou lá conversar com aquele homem lá. E aí Jesus surpreende, dizendo, eu vou jantar contigo hoje na tua casa. Lembra? Porque ele foi sem preconceito. Ele desceu de uma árvore chamada sicômoro, que coincidentemente existe até hoje lá no lugar. Interessante isso, né? A árvore tem milhares de anos. Como aliás, não sei se vocês estão sabendo que acharam uma semente de tâmara do tempo do deserto e foi plantada e ela está florescendo lá em Israel. Tá? Isso também tem um manto profético. E aí, aquele homem viu Jesus receber ele de braços abertos, falou, eu vou comer contigo hoje. E ele correu para casa e fez o banquete, e só que ele não fez um banquete, ele fez uma oferta de manjares a Deus, e disse assim, a partir de hoje eu mudo de vida. E falou para Jesus, eu estou te ofertando esse banquete, eu estou te fazendo essa oferta de manjares, eu falei sobre isso aqui hoje, mas eu vou mudar de vida. Esse é o meu sacrifício de mudança de vida. E ele mudou de vida, sabe? Ele mudou completamente de vida. Ele fez isso sem medo, sem insegurança, e sabia de todas as consequências que ele teria quanto ao futuro da sua decisão. E ele falou, não tem problema, eu vou ser achincalhado, vou ser, motivo de chacota dos meus pares, mas eu não vou mais abandonar Deus. E ele fez um compromisso com Deus, eu vou devolver tudo que eu
defraudei as pessoas, eu vou devolver em dobro. Amém? Então, meus irmãos, criança é assim, não tem preconceito. Eu aprendi também que criança é humilde, não é? Mateus 18,4 vai dizer assim: portanto, aquele que se humilhar, cantamos isso aqui, né? Se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Se humilhar como criança. Ali estava entre os discípulos uma criança tão humilde que Deus fez questão de citá-la como exemplo de humildade. A humildade é uma das virtudes que mais agradam a Deus, né? Tanto que Jesus, no Sermão da Montanha, vai falar assim, os humildes, né? Ele fala claramente sobre os humildes. Mas eu fui buscar um texto de 1 Pedro, porque Pedro era um dos discípulos que estava aí nesse evento. 1 Pedro 5,5 vai dizer assim: porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede graça. Pegou? Deus concede graça a quem entendeu a humildade, pratica a humildade e demonstra interesse em ser uma pessoa humilde. Amém? Aí o que acontece? O que eu recebo em troca de graça? A concessão da própria graça de Deus. Pegou? Esse é um manto. Então, quanto mais humildade eu tenho, mais Deus se agrada e mais Ele derrama graça sobre a sua vida. Pegaram? Cuidado com a soberba. Cuidado para você não achar que você é a última bolacha do pacote, como vocês gostam de dizer aqui no Sul. Você não é a última bolacha do pacote, né? E normalmente a última bolacha sempre é bem quebrada, né? Farinha é fácil, né? Cuidado. A humildade deve ser vivenciada em dois aspectos: horizontalmente, ou seja, temos o dever de ser humildes no tratamento com as pessoas. Aqui, ó, horizontal, eu preciso ter humildade com as pessoas. E lembrando de que isso é muito importante, porque quantos casamentos acabam porque o marido e a esposa são incapazes de abrir mão ou de ceder. Não, mas eu nasci assim, não, eu vou morrer assim. Eu estou até estou reestudando neurociência essa semana, e isso é um marco, né? É um marco mental que a gente cria. Eu nasci assim, vou morrer assim. Eu sou assim, Suzana, nunca vou mudar. Muda sim. Se você pedir a Deus, você pedir a Ele para ter misericórdia, ter graça, você vai mudar sim. Aquele homem Zaqueu mudou de vida porque a graça abundou na vida dele. Aliás, eu vou dizer diferente: a graça superabundou na vida dele, de modo que ele foi modificado pelo poder de Deus. Sabe quem pode mudar você? Poder de Deus. Você sozinho não consegue, né? Então, é muito importante que a humildade, essa humildade que está tão presente nas crianças, é capaz de ceder para gerar bem-estar do próximo. Eu sou capaz de ser humilde em favor do meu próximo. Outro aspecto da humildade é que ela é vertical também. Precisamos ser humildes em nosso relacionamento com Deus. Jesus diz assim: bem-aventurados são os humildes de espírito. Então eu preciso ser humilde horizontalmente, mas eu não posso esquecer que a humildade precisa ser vertical. Eu preciso ter humildade de espírito para que, né, Deus possa habitar. Eu vou dar um exemplo, né? Eu estou na igreja, então eu preciso ter humildade para dizer assim: eu preciso de Deus. Eu quero que a minha adoração chegue a Deus. Por isso que eu sempre falo com vocês: vocês não precisam se envergonhar de levantar a mão, de pôr a mão no coração, não tem vergonha. Você tem que adorar a Deus, porque Ele ensina que só Ele merece receber a nossa verdadeira adoração. Eu não estou nem aí para quem está do lado, para quem está do outro. É um problema particular de cada um.
Cada um adora ao seu jeito. O importante é você adorar a Deus como Ele quer receber de você. Lembra da música que cada me derramar, dizer que sou grato. Qual o problema de se derramar na presença de Deus? Então, meus amados, o humilde de espírito reconhece sua carência de Deus. Toda pessoa que é humilde de espírito fala: Senhor, eu preciso de Ti, eu não consigo viver sem Ti. Senhor, eu preciso de Ti toda manhã, me ajuda. Ele é carente de Deus, ele quer Deus o tempo todo. Ele sabe que não pode viver sem Deus na sua vida. E é isso que faz essa pessoa ir em busca de Deus todos os dias. E aí, quem quer Deus todos os dias se derrama na presença dele. Por isso foi muito legal essa música hoje, me derramar. Porque quem é humilde se derrama, ele não tem vergonha de se derramar. Foi cheio desse espírito de humildade que um centurião, eu já disse para vocês em outra pregação, o centurião era um comandante de 1000 homens. Ele usava até um chapeuzinho diferente. O centurião é aquele que usava um capacete diferente na guarda romana, porque de longe as pessoas tinham que ver, está ali um que comanda 1000 homens. Esse centurião procurou Jesus, né? E disse, olha o que ele disse para Jesus. Ele disse assim: Senhor, eu não sou digno de receber-te sob o meu teto, mas diz-me somente uma palavra e o meu criado ficará são. Percebe? Aquele homem cheio de autoridade do mundo chega perto de Jesus e ele se humilha, né? Ele mostra para Jesus a humildade dele, fala: Senhor, eu não sou digno de receber o Senhor nem na minha casa, mas diga uma palavra e haverá salvação lá na minha casa. Estão percebendo? Estão percebendo? Tudo é uma questão de fé. Tudo é uma questão de você saber quem é Deus e de que maneira você pode conversar com Deus. Então, meus amados, foi essa humildade em receber Jesus que trouxe cura para o centurião. Quando você for pedir alguma coisa para Deus, seja humilde. Seja humilde com Ele. E eu quero dizer uma outra coisa a respeito das crianças, que eles são felizes, né? Nós vimos aí a Lorelai dançou, pulou, deu cambalhota, não é? Eu avisei os pais dela que ela ia chegar nesse nível, né? Está cumprindo mais uma palavra. Eu falei: olha, vocês vão ver o que ela vai fazer na igreja. Então, assim, as crianças são felizes porque elas não sofrem dos nervos, né? Não sabem o que é psicose, não sabem o que é neurose. Ela só vai aprender isso se ela chegar ao mundo adulto sem ter o conhecimento pleno da palavra de Deus, para que ela não seja impregnada pela crueldade do mundo, para que ela tenha o conhecimento pleno do amor, da bondade, da graça de Deus. Por isso que é importante, né? Achegai-se a mim, para que eu me achegue a vós. Lembra que Jesus falava: chega para mim que eu chego até vocês. A Bíblia diz que em Salmo 30, verso 5, ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vai vir pela manhã. Elas não usam, né, de atos diplomáticos. O que eu acho lindo das crianças, que elas não ficam fazendo diplomacia, ou qualquer ato político, já que falamos aqui de questão política. Elas não fazem isso. Elas são francas e diretas. Assim deve ser, né, os nossos atos, diretos, objetivos, francos, verdadeiros. Assim deve ser a nossa palavra. A nossa palavra, a Bíblia diz que tem que ser sim, sim, não, não. Que passar disso não vem de Deus, vem do maligno. A nossa palavra precisa ser uma palavra que reflita para as pessoas a vida cristã. As pessoas precisam ler Jesus em nós, pelo que a gente fala, pelo que a gente faz. As crianças não guardam ódio nem rancor. Não guardam. Né? Você pode até brigar, fazer e tal, daqui a pouco elas estão de novo, né? Chora um pouquinho, daqui a pouco volta. Duas crianças brigam. No dia seguinte,
tudo já passou e continuam sendo amigas, se beijando de novo. Os pais muitas vezes ficam inimigos por causa de um amigo de criança para a vida inteira, e elas não ficam, porque elas têm felicidade. Elas não levam em conta essas coisas. Por isso que Jesus vai dizer em Marcos 10,14: deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Não pode nem embaraçar. E aí tem uma palavra profética duríssima. Para quem vai receber o vídeo aí da Damares, vai perceber agora a palavra que está ali. Mateus 18,6 vai dizer assim: qualquer porém que fizer tropeçar um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. O que ele está falando para nós que somos pais? Cuidado com a forma como você cria os seus filhos. Cuidado para que você não jogue o seu filho para o diabo por causa das suas atitudes, por causa da sua negligência. Lembra que eu sempre falo, lugar de filho é na igreja. Você que é pai e mãe tem que fazer com que eles venham à igreja, enquanto ele estiver debaixo do teu teto. Eu já falei com o João Pedro e com a Carol, quando eles não estiverem debaixo do meu teto, eles são livres, mas enquanto ele estiver lá, todo domingo tem que estar aqui na igreja. Não tem conversa, porque assim diz a palavra. E eles têm que fazer isso porque a Bíblia dá uma contrapartida para eles. Diz o quê? Filhos, honrai os teus pais para que os seus dias sejam alongados na terra. Então eles sabem, eles conhecem a palavra. Então o pai tem que ter autoridade sobre o filho. O pai precisa ser exemplo para o filho. O pai precisa ensinar o caminho para o filho. A Bíblia diz assim: pais, ensinei o caminho que os seus filhos devem andar, e quando eles crescerem, eles não se afastarão dele. Amém? Amém. Eu sempre digo para vocês: cuida dos seus filhos, dê exemplo para os seus filhos, para que depois lá na frente, quando o mundo apresentar para eles várias bandejas, eles lembrem de você e lembrem do Deus que você serviu. Amém? E eles lembram, tá? Porque se eles tiverem o Espírito Santo, o Espírito vai falar assim: olha o que você vai fazer, João Pedro. Não foi assim que você foi ensinado. Cuidado com o que você vai fazer, porque não foi assim que Deus te ensinou. Porque a vida com Deus é um caminho só, e o caminho é reto, não tem dois caminhos. Amém? Vou dar um exemplo dele, que ele é meu filho, mais fácil para mim, né, do que citar o exemplo de outra família. Amém? Amém. Então, se nós aprendemos tudo isso hoje, que ser criança que nos leva para o caminho dos céus, então o que nós temos que fazer? Ser pais que honrem os seus filhos e ensinem os seus filhos o caminho que eles devem andar. Amém? Amém. E que cada um de nós possa ter aprendido nessa pregação que o nosso coração precisa ser um coração como de criança. Amém? Eu quero convidar você a curvar sua cabeça e orar pelos seus filhos. E os filhos que estão aqui, orem pelos seus pais. Orem pelos seus filhos. Ore para que Deus não tire de você esse coração de criança, e que você tenha certeza que você estará no céu com esse coração. Porque as crianças são felizes, as crianças são humildes, as crianças não têm preconceitos, as crianças não têm ambições, e ser criança é passaporte para o céu. Amém?